repercussão. A Poliana já cumpriu essa missão de repercutir com as campanhas e vai render. Já você acompanha, mas antes tem a hora certa, 1h40, oferecimento do Carneiro na Brasa da Zefinha. Olha, o restaurante Carneiro na Brasa da Zefinha é especializado na culinária piauiense. Agora tem uma novidade que eu tenho um grande prazer de te contar. Está inaugurada a Pizzaria da Zefinha, isso mesmo. O restaurante tradicional, com o melhor da comida regional, está aberto a partir de 10 horas. A pizzaria abre 4 da tarde, com essa delícia que você está vendo aí na tela, a pizza de carne de sol. É a minha preferida. Sempre de terça a domingo, na rua Professor Clemente Fortes, 2260, São Cristóvão. Carneiro na Brasa da Zefinha. O recado agora é da Argo, que é uma empresa piauiense com 8 anos de atividade no mercado de mobiliário, representando algumas das melhores marcas do segmento e apostando em durabilidade e ergonomia dos produtos, com toda a qualidade que você precisa. Ao longo desses anos, sempre priorizando atender o mercado com marcas que se identifiquem com esse propósito. Olha, nós escolhemos criteriosamente cada fabricante para atender o público de Teresina e de todo o estado do Piauí. O showroom está sempre atualizado, te convido a conhecer. Fica na Avenida Homero Castelo Branco. Lá você encontra a solução que precisa para o seu ambiente corporativo, leva conforto para o seu office ou home office, auditório ou ambiente residencial. Tem tudo na Argo. Com móveis funcionais de alto padrão, a Argo atua nos segmentos residencial e comercial. Um showroom exclusivo, com peças únicas, design atual e um pós-venda de excelência. Do conforto do seu home office à tranquilidade na sua empresa, a Argo está pronta para te atender. Argo pronta para lhe atender. Vamos lá então, sem mais demora, cartela no ar, pesquisa amostragem para o governo do estado. Começamos com ficha técnica aí. Pesquisa amostragem ouviu 2.000 eleitores, margem de erro de 2,19% e a pesquisa foi realizada entre 12 e 16 de setembro, com registro na Justiça Eleitoral PI 02396/2022. Vamos aos números. Pesquisa estimulada para o governo do estado do Piauí. Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, 39,10%. Silvio Mendes, do União Brasil, 35,75%. Coronel Diego, do PL, 1,40%. Jesse Lima, do PSC, 1,20%. E Gustavo Henrique, do Patriota, 1,05%. Os demais candidatos, Ari? Lourdes Melo, do PCO, 0,65%. Madalena Nunes, do PSOL, 0,45%. Geraldo Carvalho, do PSTU, 0,40%. Ravena Castro, do PMN, 0,25%. Nós registramos em cartela os candidatos que pontuaram a partir de 1 ponto percentual. Os demais, o Ari fez o registro. Agora também tem, Ari, nenhum e ninguém. Nenhum e ninguém, 6,80%. Não sabe, não opina, 11,35%. E brancos e nulos, 1,60%. Agora vamos para votos válidos, retirando nenhum, ninguém, não sabe, não opina, brancos e nulos, que é como o Tribunal Superior Eleitoral divulga o resultado da eleição. Então essa é a pesquisa que mais se aproxima, considerando os votos válidos, com o que deve ser o resultado do pleito. Segundo esta fotografia do momento. Vai, Ari! Rafael Fonteles, 48,72%. Silvio Mendes, 44,55%.
Coronel Diego, 1,74%. Jesse Lima, 1,50%. E Gustavo Henrique, 1,31%. Os demais candidatos pontuaram da seguinte forma: Lourdes Melo, 0,81%. Madalena Nunes, 0,56%. Geraldo Carvalho, 0,50%. E Ravena Castro, 0,31%. Franci Teixeira. Ananias, há um percentual acima de 11% de indecisos. Esse eleitorado deve ser preponderante para o resultado das eleições, uma eleição extremamente polarizada entre o candidato petista Rafael Fonteles e o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, que aparecem empatados tecnicamente na margem de erro, com uma vantagem numérica para o candidato petista. O que nós observamos nos demais candidatos é um percentual de intenção de voto muito pequeno no comparativo com os dois candidatos que aparecem na frente no levantamento do Instituto Amostragem. Ou seja, tudo caminha para que haja uma definição em primeiro turno. É a minha aposta atualmente. Sabe, eleição de primeiro turno? Eleição de primeiro turno, Ananias. Qual é a história que esse filme conta pra gente? Conta que Silvio Mendes largou com uma vantagem expressiva por ser o candidato mais conhecido. Agora, o filme mostra que a partir do momento em que o Rafael se tornou mais conhecido do eleitorado, ele conseguiu capitalizar aquela estratégia de colar a imagem dele com a imagem de Lula e fazer essa correlação nessa desse sentimento positivo, tem dado um resultado expressivo para ele, né? Acho que aí é uma virada consolidada do Rafael nesse momento, e eu acredito que junta a questão de ter a maior parte dos candidatos proporcionais, que é quem realmente pede voto, e também, Ananias, assim, se a eleição não for definida no primeiro turno, for para o segundo turno, a gente tem uma desmobilização dessa base, dessa quantidade de candidatos que vão estar pedindo votos. Então, os dois lados estão fazendo esforços para definir tudo isso no primeiro turno. O gasto é menor, todas essas alianças que precisam ser recosturadas também tem um custo, o risco é maior, então é uma eleição de primeiro turno, e a história desse filme mostra que quanto mais conhecido o candidato, é mais fácil ele conseguir esse apoio, e como o Rafael largou atrás, agora é que de fato ele está conseguindo aí alcançar e superar Silvio Mendes. Sabe, você falou aí em filme, e fotografias formam um filme, não é? Sim. Fotografias formam um filme. E aí eu vou trazer mais um dado para a complementação da análise da Poliana e do Ari, que são 3 fotografias de 3 momentos da evolução dos 2 principais candidatos nesta pesquisa amostragem. Lembrando que é possível comparar por quê? Porque a pesquisa amostragem ela é feita com a mesma metodologia nos 3 levantamentos, ou seja, com o mesmo número de eleitores, mesma margem de erro, e também todas de forma presencial. Então são 3 fotos em 3 momentos que mostram este filme que a Poliana que a Sávia está desenhando, está explicando para você que está acompanhando nossa audiência. Então vamos lá. Evolução, comparativo. Pegamos as 3 últimas pesquisas do Instituto Amostragem e trazemos agora para você os números dos votos válidos de Rafael Fonteles e de Silvio Mendes. Confira. Vai, Ari. Comparação para o governo, votos válidos. Silvio Mendes. Primeiro levantamento foi feito em agosto, de 26 a 30. Ele tinha 46,72% das intenções de voto. O segundo levantamento foi de 5 a 9 de setembro. E ele tinha 45,34%. E no último levantamento, de 12 a 16 de setembro, ele tem 44,55%. Rafael Fonteles, em agosto, de 26 a 30, ele tinha 42,37%. Depois, foi a 46,94%, de 5 a 9, e agora,
ele tem 48,72% nesse último levantamento. Ari? Bom, o que nós temos aí é um Silvio Mendes que estagnou, porque dentro da margem de erro, ele está estagnado. Sim. De 46 para 44, a margem de erro é de 2,19%, então ele oscilou para menos, mas dentro da margem de erro. Como se ele tivesse ali atingido um teto, e desse teto ele não tivesse conseguido passar. Já o candidato da base governista, aconteceu o fenômeno oposto. Ele vinha ali, no ano passado, patinando, e depois foi crescendo timidamente. Mas este ano ele teve um crescimento consistente, mês a mês, pesquisa a pesquisa. Segundo a avaliação da própria base, isso se deu pelo fato de que ele passou a ser mais conhecido e identificado como candidato do presidente Lula. Quando a campanha começou no rádio e na TV, você teve a imagem do Lula dizendo o seguinte: vote em Rafael, e dando o número do candidato. Ele faz o mesmo com o Wellington Dias. Então você tem não apenas uma associação, mas você tem um veículo de massa, que é a TV aberta, um veículo massivo, chegando na casa das pessoas com a imagem do presidente, falando a elas e dizendo que ele, Rafael, é o candidato dele e indicando o número. Então daí você teve finalmente a liga que o Karnak tanto quis e que agora as pesquisas mostram que aconteceu. Eles estão muito otimistas, eles avaliam que é uma onda e que essa onda vai se consolidar nesses últimos 13 dias, o Rafael vencendo no primeiro turno. Essa é a avaliação da base. O que nós temos hoje ainda é um quadro equilibrado, são apenas 4 pontos percentuais, mas a vantagem é de Rafael nitidamente. O Ari fala em onda porque o gráfico da pesquisa dá origem a essa comparação. A gente está vendo aí de agosto, do final de agosto para a segunda semana de setembro, são 6 pontos percentuais de crescimento para o Rafael, mais de 6 pontos percentuais de crescimento para o Rafael, ou seja, um crescimento acima desta margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais. Isso se a gente comparar esses 3 números. Se comparar ainda pesquisas anteriores, esse crescimento supera 10 pontos percentuais. Então a gente está vendo que há esta linha de tendência de crescimento que está sendo encarado por essa ala política como uma onda. Já o grupo político de Silvio Mendes, a gente está vendo que há essa estagnação que o Ari mostrou, uma variação dentro da margem de erro, ali no limite da margem de erro, porque a gente tem 46,72 ali no final de agosto e 44,55 agora, dá 2,17 pontos, no limite ali da margem de erro para não representar uma queda, mas há numericamente essa queda e a leitura aponta. Um candidato sendo levado por essas razões que o Ari já mencionou, a intensificação da campanha e a vinculação ao candidato Lula e uma estagnação de Silvio Mendes. Completa, Poliana. Ananias, acho que eu posso completar falando sobre para além, né, do fato de Rafael tá sendo mais conhecido por conta da propaganda na TV, a campanha de Silvio Mendes teve diversos episódios que o colocaram numa situação desconfortável, declarações em entrevistas à imprensa que repercutiram nacionalmente, e essa pesquisa ainda não traz para a gente um pouco do reflexo daquela live do presidente Jair Bolsonaro, que acabou por atrelar ainda mais a imagem dos dois num colégio que é predominantemente petista, porque a live foi na última quinta-feira, a pesquisa já estava em campo, teve só um dia ali para medir, então a gente vai ver muito claramente isso no próximo levantamento. E essas candidaturas de terceira via que vão minguando nessa reta final, o que se esperava é que elas somassem a candidatura de Silvio Mendes, porque no fim das contas são candidaturas que fazem oposição à atual gestão. Mas a gente não vê esse trabalho, essa migração dos votos para Silvio Mendes, pelo menos demonstrado na pesquisa. Pelo contrário, o que a gente vê é Rafael evoluindo. E aí o Ari acho que vai tratar desse tema mais claramente daqui a pouco. E nessa reta final, esse pessoal que está com 1%, o trabalho é de fato para que eles desistam dessa eleição, para que possam agregar a Silvio, já que todo esse movimento até agora não surtiu nenhum tipo de efeito. Né? França, eu queria concluir com você, porque dá para colocar de novo aí a cartela da evolução, Juliana, por favor, porque assim, são 3 pesquisas
E a ciência diz, a estatística diz que com as 3 pesquisas sendo realizadas pelo mesmo instituto, com a mesma metodologia e mostrando aí um cenário contínuo, ela aponta para uma tendência. França. Isso. E o Rafael está em uma tendência de alta. Inclusive, complementando o que o Ari citou, essa vinculação que a campanha do Rafael faz com o ex-presidente Lula, um dos questionamentos da pesquisa do Instituto Amostragem foi o grau de conhecimento do eleitorado de qual é o candidato apoiado por Lula para o governo do Piauí. E me chamou a atenção o dado que 46,7% dos entrevistados não conhecem o candidato que é apoiado por Lula no estado do Piauí. Ou seja, há uma margem ainda muito grande de crescimento nesse eleitorado que não conhece o candidato que é apoiado pelo ex-presidente, que tem uma popularidade muito alta aqui no estado. Sabe, essa onda, esta tendência para Rafael está começando a se formar? Ananias, como o Ari acho que trouxe uma linha do tempo interessante, foi lento. Esse início lento, ele trouxe uma tensão e uma apreensão na base, uma preocupação. E trouxe na campanha do Silvio Mendes um clima de já ganhou realmente, né? De que estavam muito bem e que esse cenário iria permanecer por muito tempo. Eu senti hoje, conversando com pessoas da campanha do Silvio, mesmo que eles tragam em questionamentos sobre os números, mas eu senti que de fato teve um abalo na percepção de que é uma eleição que não vai ser tão fácil como eles imaginavam. Agora, na campanha do Lula, nacionalmente falando, tem uma estratégia de mobilizar o eleitor para votar, né? Para realmente sair de casa e votar. Tem inclusive um medo por conta da violência política, Ananias. Agora, sim, aqui no Piauí também é importante mobilizar esse eleitorado para o voto. E isso faz parte de uma estratégia de uma eleição muito acirrada, como a gente vê com os números. Olha, já já nós vamos para a repercussão. Ouvimos coordenadores das 2 campanhas, as impressões sobre a pesquisa Amostragem. Mas antes eu tenho